Eu me chamo Richard Rebelo e vou transformar sua habilidade de falar em público e conectar pessoas a partir de agora. Esse aqui é o mapa. A gente está aqui com a Melissa, aluna do Conta, examinando um mapa, um planejamento para a fala dela, de uma história que ela escolheu contar. E aí, quando ela faz isso, ela escolhe as palavras todas que vão entrar, mas também coloca gesto, pausa, intenção, tipos de gestos diferentes em cada uma desses lugares aqui da fala dela. Quer dizer, isso aqui é um planejamento, uma estratégia. Na minha fala, eu vou colocar essas coisas todas. São elementos técnicos que você vai usar para poder dar uma dinâmica maior na fala. E um deles aqui é uma símile. Sabe o que é uma símile? Sei. Símile é similar, parecido. É como se você fosse pausar um pouco a tua fala para dizer algo que é assim como essa situação, é isso que eu quero te dizer. Então, como se eu fosse te dar um exemplo de algo similar para que você pudesse compreender melhor ainda o que eu estou falando. Uma analogia. Como se você fizesse uma analogia, exatamente. Como se você fizesse uma analogia de uma situação. E aí a gente tem um discurso direto, que é quando você coloca a fala de alguém dentro da tua apresentação, da tua história. Então você coloca uma fala de um personagem dessa situação. Então eu cheguei lá e disse, gente, vamos com isso. Não dá para ficar aqui o dia inteiro. Então quando você coloca essa fala, é um discurso direto. Para colocar um discurso direto tem um vetor específico, que você tem que pegar esse vetor, que é diferente do vetor de quem está falando diretamente para o público, que é diferente desse vetor, o vetor de quem narra, conta uma situação, de quem está contando algo, daí você vai para um outro vetor para poder botar um discurso direto. Vetor é uma coisa que se usa bastante, Ele também é um indicativo de mudança de assunto. A gente usa isso como um gesto mesmo que indica às pessoas que eu estou agora mudando esse assunto para esse outro aqui, que eu me lembrei. Então, quando eu fiz esse desvio de olhar, quando eu faço esse desvio, quando eu mudo um pouco esse vetor, eu estou sinalizando isso para as pessoas. Você escolhe esse gesto e você coloca ele. Eu vou colocar aqui, porque daí eu já terminei esse assunto e vou usar só esse gesto para poder dar uma transição, sugerir para as pessoas que agora eu vou entrar num outro assunto. Então você coloca nesse mapa tudo, Você coloca nesse mapa vetor, gestos, desenhos de mão, pictógrafos, cinematógrafos, desenhos de ambiente. Você coloca aqui um gesto bastão, uma pausa. Pode colocar os apartes, isso aqui eu vou tratar como um aparte para alguém. Eu quero fazer essa pergunta provocativa para alguma pessoa específica na plateia. E enquanto estou aqui contando essa história, eu estou conversando com todos, eu estou contando e falando, eu vou olhar para uma pessoa em especial, uma só. E vou fazer essa pergunta provocativa só para ela. Vou olhar bem diretamente para ela e fazer essa pergunta para ela. E essa interação aqui, todo mundo vai ficar contemplado por essa interação. Mas eu faço essa escolha. E daí eu posso fazer uma parte também. Usar um outro tipo de vetor e fazer uma parte para alguém. Sabe? Eu estou aqui contando essa história e puxo uma parte, um comentário, quer dizer. Uma parte, um comentário, sabe? Então você olha aqui e diz, puxa, eu já falei sobre isso várias vezes. E só agora me dei conta do quanto é importante esse assunto para a gente. E você volta no assunto e continua conversando com as pessoas. Então, você pode usar... Você vê, então, cada um desses elementos traz uma dinâmica diferente e ele tem uma função diferente para a história, Eu tentei fazer isso no mapa. Não coloquei esse último, mas eu comecei com a frase que a gente tinha estudado lá. Faltou a símile ainda, você disse, Faltou só a símile. O resto mas também não sei se eu coloquei de uma maneira correta, porque logo depois eu já fiz os apartes nas frases. Então, começa super bem, porque eu considero o começo a parte talvez mais emblemática, um lugar muito importante, é o primeiro momento, é naquele primeiro momento, nos primeiros segundos, no primeiro minuto, que você capta a atenção dessas pessoas
para que elas fiquem com você até o final, com a curiosidade de querer saber onde é que você vai chegar com essa história. Então, nessa primeira estocada, nesse primeiro timbre, nessa primeira chegada, assim, essa primeira frase, ela não entrega muito sobre esse assunto. Ela deixa a coisa mais faltando do que totalmente entregue, né? Então falta algumas coisas. Dentro do que a gente estudou, você acha que a primeira frase ela tá conseguindo? Ou dá para trabalhar mais? Não, eu acho ótimo isso aqui, né? Entre o peito e o ventre, desejo, instinto. Ninguém sabe ao certo o que é isso, né? Parece ser uma comichão, uma sensação, né? A possibilidade de você colocar esse lugar da sensação, sabe? O que eu vou falar aqui tem a ver com isso, tem a ver com desejo, tem a ver com esse frio na barriga. Essa frase também acaba sugerindo que você com gestos possa amplificar isso e dar uma ideia da sensação do que vem pela frente, né? E essa primeira frase, esse primeiro momento tem que estar linkado com a ideia central da sua história. Tem que estar totalmente alinhado com a premissa dessa história, com a ideia central, com a síntese dela. Porque essa é a intenção que eu vou oferecer para as pessoas, eu vou entregar isso. Então essa frase, ela é um start de curiosidade sobre o que é isso. No final você vai entregar o que é esse desejo que entre o peito e o ventre deixa você assim cheio de... essa primeira frase bem pontuada, com Sim. gestos e com sensações, isso, para marcar, para depois a pessoa entender do que... era disso que ela exatamente. E você ainda colocou uma pausa aqui, porque pausa é sempre bom, né? Pausa é um momento que você dá, onde você apresenta para as pessoas elas mesmas. Isso é uma coisa complexa, né, de dizer, né? Mas aqui entre eu e você, quando eu faço uma pausa, porque eu estou convidando você a estar comigo. Está no condomínio, crianças presentes, né? Aqui em casa é uma festa. Uma festa, estão todas elas aí brincando. Talvez você ouça crianças no fundo, não liga não, tá? Elas estão no pátio brincando e tal, e tá tudo certo. Dá um ar bucólico para esse vídeo. Mas vamos voltar aqui. Então foi uma escolha boa dessa frase e para além disso, uma escolha importante você ter colocado uma pausa logo depois dela. E daí você joga essa isca, você joga essa fagulha, essa faísca, entende? Para a pessoa ficar curiosa sobre isso e em seguida você faz uma pausa meio provocativa e daí você começa a discorrer sobre um assunto, né? Que instiga, isso mesmo, né? Deixa a pessoa instigada para querer saber, puxa, o que será que ela quer dizer entre o peito e o ventre? O que será esse desejo, esse instinto? Então ela joga algumas palavras para dar umas pistas só, para que a pessoa possa sentar e dizer, opa, será que vem aí? Tem coisa boa vindo aí, hein? E aí se ligar com a gente, né, para ouvir essa história. Em seguida você começa por que eu acho ótimo, né? Escolhe começar num outro assunto que não um assunto direto. Você já vai chegar nesse assunto direto. Você já vai trazer o assunto sobre o que a gente está tratando aqui. Então você começa num assunto que prepara, né? Prepara um pouco, que é o seu nome, no caso, né? O símbolo do nome, o significado do seu nome, né? Tem um gesto bastão, que é para a pessoa poder gravar isso, né? Gravar esse nome. Então esse gesto ele sublinha, ele pontua, né, esse assunto, e daí as pessoas ficam com isso gravado. E depois você começa a contar então a história, né? Depois que você fala sobre como é o seu nome, você começa a contar a história.
Nesse exercício que a gente fez em especial, o que tinha aqui era que você deveria tentar colocar aqui todos os passos do método, né? Todos os aspectos do método, as técnicas que foram sugeridas, para tudo entrar aqui dentro dessa história que deve ter o quê? 3 minutos e... Acho que menos. Uns 2 minutos e meio, tempo de uma música, assim, né? Mas como um exercício mesmo, para poder... Nossa, e como eu limpei? Eu tirei muita coisa que tinha. Que fica realmente desnecessária, né? Fica. Depois você... E talvez ainda a gente vá limpar mais, mas metade das coisas explicativas saem. As coisas explicativas, assim, eu acho que é importante que as pessoas compreendam bem a história, do que a gente está tratando e tal. Mas para criar um impacto e tal, e para que as pessoas possam, nessa comunicação, interagir mais com gestos e algumas pausas, é melhor que faltem palavras, que não fique tão cheio de palavras, né? Ter um texto muito cheio de palavras, assim, falar demais, tentar dar conta com a palavra, abarcar tudo, dar conta de tudo, de o público compreender, entender tudo através do que eu estou dizendo, de uma maneira muito explicativa, dilui o impacto das coisas, né? É melhor você escolher menos palavras e deixar espaço para esse mapa ter gestos, pausas, momentos que possam ser assim um apoio ainda ou complementar aquela fala, ou no sentido de você trazer um elemento novo para a fala, no sentido da pessoa ter uma visão sobre uma imagem do que você está falando, uma pessoa ter uma sensação sobre o que você está dizendo. É mais impactante, às vezes, você dizer de que você quer chegar como sabe, uma grande explosão, né? Bum! Eu quero tratar dessa maneira. Do que você dizer, eu quero chegar lá para que todos tenham uma sensação incrível, como se estivessem explodindo, milhares de borbulhando explosões, perde, né? De daí tudo. Não faz sentir nada. E dilui, daí fica assim, nossa, o que ele... tá, entendi tudo isso aí, entendi. Mas cria mais impacto fazer esse boom, trazer essa onomatopeia e criar um texto menor para que você possa gesticular mais e ter essa sensação grifada num outro lugar. Fica mais interessante. Então eu tenho aqui esses desenhos de mão, de gestos, pictógrafos e cinematógrafos funcionando bem. Não é isso? Espero que sim. Entendi. Então aqui quando você fala Zeus criança, você quer mostrar como um gesto de mãos essa criança. É isso? Sim. Só que, como é Zeus, né? Não sei se de repente uma criança ou Deus criança mostrando o contrário para Zeus criança, como que seria ele. Com um gesto. Entendi. Porque aí precisa ver o que funciona mais, né? Gesto de desenho, pictógrafo, assim, tem que ver como tem que ficar orgânico, né? Tem que ficar bem coloquial, assim. A mão conversa junto com a fala. Ela diz, assim, sabe? Ela diz, milhares, assim, de crianças, assim, de todas as idades, pequeno, grande e tal, ali naquele pátio, assim, sabe, correndo para todos os lados, estavam brincando, sabe? Parecia um monte de pipoca pulando dentro de uma panela, assim, essas crianças brincando lá. Então, desenha a panela, desenha essa pipoca, mas de um lugar, assim, que venha de uma fala e fique bem espontâneo, sabe, solto, tem que fluir, assim, esses gestos junto com a tua fala e tal. E eu não sei, assim, aí você tem que ponderar se é mais importante ter nesse Zeus criança um desenho de Zeus criança, ou se um gesto indicativo de Zeus quando era criança ainda, esse gesto indicativo pode resolver esse lugar, né? Esse lugar que é um lugar de Zeus, que é um lugar divino, que é um lugar, né? Que está num outro plano. Para trazer essa diferença da criança, que é uma criança diferente, não comum.
Ah, você pensou uma criança diferente. Diferente. Daí você tem que pensar, não, eu digo, ou é um gesto indicativo, Zeus, quando ainda era criança, pode ser, entendeu? Que você completa um gesto indicativo com um outro que também é indicativo, de presença, né? Porque desenhar assim, sabe? Era uma criança assim, era uma criança, né? Um pequeno Zeus, né? Talvez você possa fazer uma mímese de alguma coisa assim para poder dar uma ideia do que é esse Zeus, né? Aí tem que pensar um pouco sobre o que você quer transmitir com isso, né? O que eu queria transmitir é que não é uma criança comum. Então não é uma criança pequena. É uma criança, mas já é uma criança... Um semideus. Um semideus. Um semideus. Você viu e você viu ali que tem uma coisa especial, é um semideus ele. Não era só uma criança comum. Entendi. Tem que fazer uma escolha. Se não ficar boa, corta. Oi? Se não ficar boa, corta. Quando a gente faz uma escolha, vamos por porque daí é o que você falou, né? Depois que a gente já tiver com isso preparado para apresentação, que já vai estar decorado, conforme a gente for estudando, vai experimentando. Porque tem coisas que a gente acha agora, por exemplo, nesse momento de mapeamento, que vai funcionar, mas que na prática... Você faz um planejamento, escreve. Depois você precisa executar isso, você precisa treinar. Porque é no treino, no ensaio que você está fazendo isso aqui, que você vai saber se esse texto e palavras que você escolheu tem uma boa embocadura, se ele cabe na tua boca, sabe? Se você falando isso fica bacana, sabe? Se fica confortável para você falar dessa maneira, essas palavras que você escolheu e tal. Daí os gestos também caminham no mesmo lugar, né? Se eles também têm, assim, conseguem dar conta dessa imagem ou disso que eu quero transmitir e tal. Eu não sei se daí você pode fazer essa escolha de não ter ou ter, né? Mas aqui acho que muito mais é a sensação do que é essa criança, entendeu? Do que uma imagem dela. E aí, essa parte nem é tão importante também. Eu acho que você pode ponderar sobre o que você acha que vale a pena, né? Usar. Mas isso é uma coisa importante de dizer, ó. Imagem, pessoa vê algo, vê uma casa, vê essas crianças pulando e tal, vê isso. E às vezes esses gestos que estão desenhando, eles estão em função, agitados eles eram, sabe? Você vê tudo numa calmaria, o mar ali parado, sabe? Não se via nada, tudo quieto. Não tinha uma mínima ondulação, era flerte. Então esse gesto vem para também sublinhar, mostrar, sugerir para você uma sensação sobre isso, sabe? Naquele ponto, bem no ponto central da água ali foi onde ele deu um mergulho, mas foi sutil, foi um mergulho bem sutil, não assim estriônico, mas sutil, discreto. Então também está sublinhando na fala uma sensação sobre o que você está falando, então é interessante que ele desenhe isso também além das imagens, né? Depois você sugere então ainda é uma composição de mãos aqui. Cronos descobriu irado, tomou gestos, mãos, a ninfa, Zeus, o nome e tal. Aí você tem o primeiro a parte, que é um comentário, né? Existe algum lugar? Esse é o comentário, já é essa provocação, essa pergunta? E a pergunta é interessante, hein? Né? Existe algum lugar que você nunca foi, mas que você sente que existe uma conexão de alma? Essa história é real? Não. Poderia, né? Mas não é. Sim, você imaginou e tal. Um lugar que você nunca foi, mas que você tem uma conexão, sente que existe uma conexão de alma. Então, um lugar que você se sente lá, tem uma força, uma ligação muito forte. Isso é real. Isso é real. A conexão com a Grécia é real. Do tempo que você foi para a Grécia? Não, que eu sempre tive vontade, sempre senti essa conexão. Ah, entendi. Já sentia mesmo, isso é real. E aí fui mesmo. Mas o que acontece não é real. Ah, entendi.
Você diz aqui, eu tinha isso com a Grécia e adivinha, embarquei minutos antes de chegar em Atenas numa turbulência. Quer dizer, esse a parte vai da onde até onde para você? O a parte vai só do... uma pergunta. Só existe algum lugar que você nunca foi, mas que você sente que existe uma conexão de alma, é esse o a E parte. adivinhe. É adivinhe. Acho que é adivinhe, né? Não tenho adivinho Antes do aqui. embarquei, tem alguma coisa? Se não tem, é só isso. Eu tinha isso com a Grécia e adivinhe, embarquei minutos antes de chegar em Atenas numa uma turbulência, entendi. Vai até o adivinho, entendi. Então, uma parte assim um recurso que você pode usar para fazer um comentário com alguém da plateia que fuja um pouco desse lugar da apresentação que você está aqui, né? Preservado, fazendo uma apresentação para as pessoas no teu palco e tal, olhando para as pessoas em geral e tal, e tem um vetor que é o vetor onde você está lá contando uma história, certo? Aí você vai fazer um comentário ou você vai fazer uma pergunta direta, provocativa e tal, e você escolhe alguém e você faz essa pergunta para essa pessoa, entendeu? Uma quebra, né? Você faz essa quebra. Sai daquele... Sai. Então, se você precisa usar um outro vetor, faz essa pergunta pontual e volta para esse outro assunto. Parece que isso... mas para que serve isso? Mas serve. Serve para que você possa dar uma dinâmica na fala, serve para que você atualiza todo mundo sobre isso e serve para que você não deixa tudo numa só... Não deixa tudo só de um jeito, sabe? Você tem alguns momentos onde você está em outro lugar, você está em função de fazer uma outra coisa, e essa parte é uma outra coisa. Ele não faz parte desse todo que eu estou contando aqui, desse trecho que eu estou contando. Ele é uma coisa que o nome já diz, é a parte, né? É um adendo, né? Então, se você faz ele aqui no mesmo vetor, as pessoas não têm o signo, né? O símbolo, para que as pessoas possam ter essa... ele foi para um outro lugar. Ele voltou aqui naquele assunto. Entende? E o tom de voz vai junto. Aí acaba indo organicamente junto. Não tem como não ser assim. Vai ser assim. Vai ser você aqui contando essa história e tal. Mas eu ainda não acabei. E volta aqui contando essa história e tal. Então esse comentário aqui, certamente ele vem entre duas vírgulas, ou é um parêntese aqui entre os parênteses e tal. Ele vem nesse lugar... e já traz consigo um outro tom de voz, assim, e tudo, de colocação e tudo. E no teu caso, uma pergunta bem direta, né? Olhar para alguém e dizer assim, você já se sentiu assim com relação a algum lugar? Pois é, adivinhe. Eu embarquei. Nesse eu embarquei, você voltaria para a tua história, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo, exatamente. Daí você conta sobre essa turbulência. Turbulência é uma sensação, né? Porque é um lugar, é uma situação específica que envolve um monte de coisas que todo mundo que já passou por uma turbulência vai se identificar com isso nesse lugar. Até eu já li a tua história e quando aparece essa turbulência, para mim sempre tem um lugar que é dua, porque porque a gente sabe que vai acontecer aqui nessa história uma situação que causa uma turbulência, essa turbulência entre o peito e o ventre, né? Desse desejo e tal, tem que dar conta dessa turbulência. Aí você fala dessa turbulência, volta a ter um desenho, só que agora com o ambiente, né? Para mostrar um pouco sobre ela. Isso é interessante, né? A diferença de um gesto pequeno como esse, que desenha junto com a voz, assim, um espaço e tal, e de repente você se colocar num ambiente maior, né? Tinha uma aluna, posso falar o nome dela aqui, porque a Ana, ela ia contar uma história, envolvia um encontro que foi muito marcante na vida dela. Olha um gesto bastão aqui. Foi muito marcante, foi o encontro dela com o pai. Então existia um momento desse encontro que era a chegada do pai na cozinha de casa onde ela estava, e ela estava numa semana difícil, lidando com uma série de coisas, sabe, dentro do trabalho dela e tal, e ela precisava de um pouco dessa segurança, desse lugar de acolhimento, de força, ela queria força. Então
ela contando essa história, ela conta o quanto foi significativo para ela a presença dele, para ressaltar esse lugar de força. E quando ela está falando isso, palestrando e falando isso para as pessoas, ela olha para um lugar no palco, na lateral do palco, e diz, e ambienta ela, sabe? Então, passando por tudo aquilo, na cozinha de casa, sabe, na frente de uma bancada, assim, lidando com algumas coisas para preparar um almoço, tendo que estar ligada no que eu estou fazendo, mas também pensando sobre tudo que eu tinha que dar conta na empresa. Olho para a porta da cozinha e vejo meu pai parado ali, sabe? E era tudo que eu precisava. Era a presença dele, sabe? E ele olha para mim e solta um bom dia, que para ele era tão cotidiano e corriqueiro, sabe? Era um bom dia, só ele foi lá, oi, bom dia. Mas para mim foi muito importante, né? Então tem esse lugar. Quando ela desenha isso, coloca ela nesse ambiente, quando ela vira totalmente de lado, quando ela aponta, ela presentifica a porta, ela apresenta a imagem desse lugar, da porta ali. As pessoas começam a ver ela na cozinha, começam a sugerir que ela sugere, as pessoas veem esse ambiente, veem essa porta, vem o pai, ela indica o pai, faz um gesto indicativo, meu pai. E eu olhei para ele. Então ela não faz isso e eu olhei para ele assim, ela faz assim, eu olhei para ele. E ele estava ali parado, ele não faz assim. Porque olhar para você e apontar lá dilui um pouco a potência dessa imagem, né? Ela faz exatamente assim, ela aponta e sugere que você, ela olhando lá sugere que você também olhe. Ela convida você a olhar. Ela olha para você e diz, ali, meu pai. E ele me olhou, sorriu, ele costumava sorrir. E me disse, bom dia. Então, quando ela faz isso, esse ambiente, ela cria esse lugar, ela dá a sugestão para as pessoas verem esse lugar. E isso é uma coisa que dá para fazer, um recurso que dá para usar, enfim, em várias situações diferentes, né? E você escolheu um bom lugar aqui para fazer isso, porque se colocar na situação da turbulência de um avião, melhor impossível, né? Você poder mostrar, assim, né? Fazer como é que você estava se sentindo no meio daquela situação e tal. Sentiu como se tivesse uma sucção, como se tivesse sido sugada para um lugar. Apaguei. Acordei nas ruínas que lembravam uma acrópole. Tinha uma cabra, abelhas. Pensei, morri? Morri. Só que não. Muito bom isso, né? Era real, comecei a procurar os destroços. Aí vem o primeiro discurso direto, que é a escolha sua sobre uma fala direta de um personagem dentro da tua história. Quem é essa aqui? Sou eu. Você mesmo, que diz, ei, tem alguém aí? Como se você tivesse, né? Então eu acordei lá, e aí olhei umas cabras, algumas coisas, eu fiquei assim. E aí resolvi ver se tinha alguém. Falei, ei, tem alguém aí? Isso, né? Então você cria esse lugar de uma fala direta e tal. Aí coloca uma figura que aparece para conversar com você, que é esse homem grande, forte, né? E tal. Faz uma mímese. Mímese é uma imitação, né? Por que a gente trabalha com esse recurso de sugerir uma mímese, né? Porque teu corpo fica a serviço do que as pessoas estão enxergando e tal, e além do ambiente que você desenha e tudo mais, ele pode sugerir as pessoas verem certos personagens que são importantes disso, né? Aqui, por exemplo, você conta desse homem grande, né? Um cara grande, assim, forte, sabe? Talvez um olhar assim meio compenetrado. Eu imaginei que a mimese dele talvez levasse para o lugar que eu quero. Sugerisse as pessoas imaginarem um lugar. E daí o corpo passa por isso, né? A gente sempre faz isso, a gente sugere, mas não fica fazendo muito o tempo todo, não é uma virtuose disso, né? Não é uma coisa... Fala. Isso, passa e foi. Faz e já era. Faz e já era, exatamente. Mostra um frame, vai, né? Olhei de longe. Quando a pessoa
acha que você vai entregar tudo, não entrega não. Só sugere uma imagem para a pessoa, né? Eu olhei lá, daí vinha um cara grande, parou na minha frente, conversou, só fez isso, só. Fez uma escolha, sabe? Você viu um cara grande, forte, ele veio até mim e tal, pronto, só sugere, né? Poderia ser outra característica, né? Para fazer uma mimes de uma outra característica, um sujeito, um frangote, um sujeito fraquinho, né? Vem assim, meio baixinho, invocado, olhando. E eu parei, olhei para ele. Ei! Ele me olhando. Não falou nada. Sabe, então, você só passa por isso, né? Um frame. É sempre assim, nunca entrega tudo, revela devagar. Deixa as pessoas curiosas para enxergar, para ver. Para ver sobre isso, né? Então, tá, um gesto com o corpo, tá, um discurso direto, uma mímese como a gente fez aqui, mais um gesto com as mãos, de algo que levou aquele homem desconhecido, né? Daí você começa a colocar algumas sensações que eu acho sempre bom, como esse cheiro que você colocou aqui, né? Do cheiro que você sentia e tal, né? Que pode estar alinhado um pouco com esse gesto que também diz pra gente o que estava acontecendo, desse cheiro, desse lugar, da sensação. Daí descreve um pouco, descreve sobre... faz uma pausa, ótimo. Daí tem mais um discurso direto, para completar um pouco mais no lugar da fala, né? Para dar uma ideia disso, avião, gesto, também um corpo, ambiente, um gesto bastão. Bastão. Um gesto nuto, né? Que é algo que sublinha uma importância da tua fala, né? Quando você quer deixar uma coisa grifada, né? Você faz isso. É importante dizer isso. Justo naquela hora, eu precisei de todos vocês. Ninguém estava ali. E ninguém estava comigo. Então é justo naquela hora. Esse é o momento, sabe? Que eu precisava e ninguém esteve comigo. Poderia ser esse gesto aqui, para deixar tudo bem pontuado, assim. Poderia ser esse. Naquele momento, naquela hora, justo naquele dia. Podia ser esse aqui, justo naquela hora, eu precisando de vocês e vocês não estavam aqui. Eu precisando, né? Então o gesto, ele tá comunicando isso, um gesto bastão, né? E aí você pode fazer ele de várias maneiras, né? Fazer uma escolha. Ele vem, na verdade, só para poder sublinhar. Ele vem para criar esse lugar de dar importância para esse ponto específico, né? Aí você criou aqui um outro gesto, bastão e tal. Um desenho de mãos. Essa é a parte que você coloca aqui. Sabe quem era? Quando você está contando tudo e desse homem, dessa sua experiência, desse encontro, né? Que as pessoas começam a ver que tem um encontro e tal. E lá estava ele à minha espera. Sabe quem era? Zeus. Esse sabe quem era é o à parte? Entendi. E daí, novamente, um outro vetor, né? Sabe quem era? Zeus. E você volta à história, né? Cria essa dinâmica. Nos envolvemos, tal. E daí tem um último gesto indicativo. Em desenho, um gesto indicativo de uma tatuagem. Você tem essa tatuagem? Não, tenho uma tatuagem, mas não é isso. Mas não é isso. Entendi. Mas você vai fazer como se você tivesse... Entendi. E aí tem esse indicativo, né? Para a pessoa ver isso, tá sugerindo e tal. Você pensou em fazer um desenho dessa tatuagem? Não. Então esse Z vai fica como? É um Z? É um Z? É um Z. De Zorro. Mas não é Zorro. Zeus. De Zeus. É mais que Zorro, né? Não é uma novela mexicana, é um épico.
Zeus. Então você vai fazer um desenho e essa tatuagem? Não, pensei só em... Essa tatuagem. Só fazer um indicativo dela. Sim, as pessoas vão acreditar, porque tem uma tatuagem. Ah, Pra tá. ver. Não, e você colocou você diz um Z em mim. Uhum. Uhum. Aqui. Uhum. Ótimo. Uhum. Eu acho bom. Talvez você pudesse fazer um resgate nesse final aqui com relação a essa primeira frase. Daí. Repetir, você fala? Eu não Ou sei se falar alguma repetir, coisa? mas fazer um... Não sei se fazer alguma coisa. E tudo isso foi pra mim uma Ou mistura colocar só- incontrolável. ou falar entre o peito e o ventre. Isso. Aham. Entre o peito e o ventre sobrou essa tatuagem aqui. Poderia ser, sabe? Como se você estivesse mencionando aquela frase inicial e trouxesse as pessoas ao lugar da síntese, né? Da sua premissa, da ideia central da tua história. Daí tem a ver com a intencionalidade dela, tem a ver com a intenção dessa fala, tem a ver com o propósito da tua história, tem a ver com o valor que você veio entregar para você pensar sobre isso e poder fazer isso, sabe, um callback, se você estivesse rememorando todo mundo. Lembra? Lembra quando eu falei? Então, é isso. Ou de repente, não sei se cabe. Como eu vou acompanhar com gesto corporal nessa primeira frase, se eu fizer só o que eu fiz com o corpo no começo. Pode, é uma escolha. Se esse gesto corporal For marcado, for marcante, marcado, eu posso repetir. você pode repetir. E as pessoas automaticamente vão ser levadas para aquele lugar, né? Mas acho que isso é fundamental para poder ter uma ideia assim de fechamento, né? Porque é importante que se tenha uma ideia de fechamento, né? Uhum. Ótimo. Bom trabalho. Para você que acompanha esse canal, esse foi o trabalho de mapeamento de fala, de planejamento e estratégia da história para ser contada. A Melissa, que é esse caso que a gente estava estudando aqui, ela vai contar essa história num evento aí próximo, nos próximos dias. A gente vai filmar e disponibilizar. Então você vai poder assistir esse texto na íntegra, com ela apresentando essa história, com todos esses gestos e nuances e pausas que a gente discutiu aqui.